a nossa avaliação, do sistema escolar português, portanto, o sistema escolar, não nos culpemos individualmente, cada um. Claro que nós podemos melhorar, mas temos um sistema, não é? Temos um sistema que tem a sua cultura, que tem as suas tradições, que tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, e nesse sistema, de facto, o que tem sido dado é uma prioridade que eu acho bastante exacerbada às classificações, à ideia da avaliação como classificação. Quer dizer, a preocupação que o sistema tem, e que depois cada um de nós acaba por ter, é a de encontrar uma maneira de classificar, e classificar é, digamos, aquilo que é mais importante. E, de facto, não é assim. Não é? Portanto, a investigação mostra que não é assim, mostra que a avaliação pedagógica, tal como eu gosto de lhe chamar, que compreende a avaliação formativa e a avaliação sumativa, a avaliação pedagógica, dizia eu, tem como principal propósito, mesmo a sumativa, tem como principal propósito ajudar os alunos a aprender, contribuir para que os alunos possam aprender. Portanto, esta questão da avaliação ser um processo eminentemente pedagógico tem repercussões, ou deve ter repercussões significativas na forma como nós organizamos o funcionamento e a organização pedagógica das escolas e das salas de aula. Isso é inevitável. E quando dizemos isto, estamos a relegar a classificação para um outro plano. Não estamos a diminuir a classificação, eu já vou falar um pouco sobre classificação, não estamos a diminuí-la, ela é importantíssima. Atribuir classificações é um processo muitíssimo importante. Porquê? Porque tem repercussões muito importantes na vida dos alunos. Não é? Elas são demasiado importantes para serem feitas de qualquer forma, as classificações. Mas e a nossa principal preocupação, volto a repetir, perdoem-me a insistência, mas é muito importante, é que a avaliação contribua para que os alunos aprendam mais e, sobretudo, aprendam melhor, não é? Com mais compreensão. É esse o papel da avaliação pedagógica e, portanto, isto não tem nada a ver com classificações. Isto não tem nada a ver com aquela ideia que vem do século XIX, que avaliar é medir. Não. Avaliar é um processo eminentemente pedagógico e já o disse e não vou repeti-lo mais porque também não vos quero massacrar com a repetição. Agora, evidentemente que neste contexto nós temos de classificar os alunos. Eu classifico os meus alunos todos os semestres. Ainda agora estou a tratar da classificação dos meus queridos alunos e alunas. Estou quase a terminar, felizmente, porque são muitas coisas para ver. Todos nós sabemos sobre disso e é preciso dar feedback. Eu, pelo menos, dou, mesmo no ensaio final que eles fazem, dou sempre um feedback circunstanciado e, portanto, isso dá, enfim, origem depois a uma classificação. Bom, como é que nós classificamos? Aqui não há novidade nenhuma. Quer dizer, o que nós temos é um desafio que é o seguinte. Nós temos um agrupamento e dizemos assim, bem, nós temos de ter uma política para a avaliação. Qual é a nossa política de avaliação pedagógica? E, portanto, enfim, eu não tenho aqui tempo para isso, mas temos que discutir, temos que dizer ali o que é que entendemos por avaliação formativa, o que é que entendemos por avaliação sumativa, como é que se pode produzir avaliação formativa, etc, etc. Portanto, eu defino ali um conjunto de características da avaliação pedagógica que é aquela que é mais relevante para os agrupamentos terem melhor desempenho em termos escolares. Essa é que é relevante, isso é o que mostra a investigação. Quer dizer, os alunos melhoram dramaticamente as suas aprendizagens se estiverem em ambientes em que a avaliação é predominantemente formativa. E depois temos de ter um sistema de classificação. Portanto, ou seja, uma política de classificação. Qual vai ser a nossa política de classificação? Como é que nós vamos classificar os nossos alunos? E aqui, de facto, esta questão não é uma questão linear. Não é uma questão linear e tem de ser pensada, tem de ser refletida, quer dizer, nós temos que
ver o que é que vamos mobilizar e em que contexto é que vamos classificar. E uma das coisas que nós temos vindo a discutir e que temos estado a trabalhar com as escolas e que já se vêem avanços muito significativos em alguns agrupamentos, e há dias recebi um documento de um agrupamento que tiveram a bondade de me enviar precisamente sobre a definição do sistema de avaliação e sistema de classificação, que é algo que é de altíssima qualidade em qualquer parte do mundo. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, isto mostra que nós somos capazes de o fazer, não é? Depois, praticá-lo vai demorar um bocadinho. Mas, quer dizer, é muito importante que as pessoas escrevam coisas tais como nós temos de definir critérios, por exemplo. E a definição de critérios é absolutamente imprescindível para termos uma avaliação pedagógica mais consistente, mais coerente e mais, para termos uma classificação mais credível. Uma classificação, ou seja, para termos classificações que não variem como elas variam entre professores de escola para escola. Eu diria que é, enfim, quase inevitável, mas às vezes professores da mesma disciplina dentro da mesma escola. Isso acontece não porque o professor A é bom e o professor B é mau ou vice-versa, mas porque as pessoas estão a funcionar com critérios completamente diferentes. E, portanto, os critérios são uma forma de harmonizar, digamos, as perspectivas que as pessoas têm sobre o desenvolvimento do currículo e, consequentemente, sobre a forma como vão avaliar os alunos no âmbito da aprendizagem daquilo que consta do currículo e vão contribuir de forma inequívoca para que as pessoas classifiquem melhor. Com mais segurança e com mais consistência, com mais fiabilidade. E, portanto, a definição de critérios é absolutamente indispensável quando nós pensamos numa classificação de outro nível. Não é? Porque eu penso, enfim, isto não é uma crítica para ninguém individualmente, que as nossas nós no domínio da classificação, nós que em Portugal no domínio da classificação, e não é só em Portugal, noutros países a mesma coisa, temos ainda de, enfim, trabalhar para que a classificação tenha a relevância pedagógica que deve ter. Também ela. Uma coisa é eu colocar uma classificação e às vezes uma menção de muito bom ou bom o suficiente ao pé de uma percentagem ou ao pé de um número numa escala qualquer, e outra coisa, não é fazê-lo, não é, com base em critérios que estão claramente definidos e cujos descritores permitem-nos saber com bastante precisão onde é que os alunos se encontram e, portanto, permitem-nos classificar melhor. Evidentemente que na definição de uma política de classificação, portanto, e numa política de avaliação, os critérios são fundamentais. E há aqui uma questão que importa sublinhar. É que os critérios são interpretações, e espera-se que interpretações inteligentes do currículo. Portanto, os critérios não são o currículo, mas os critérios vão nos permitir dizer a toda a comunidade, não é, o que é importante avaliar. Dito de outra maneira, vão dizer à comunidade o que é importante aprender. Não é? E, portanto, os critérios, quando eu olho para o currículo nacional, não é? Nós temos um currículo nacional, eu olho para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, não é? E olho para as aprendizagens essenciais. E, a partir daí, eu defino determinados critérios. E eu hoje, como estou, enfim, com as coisas na memória fresca, só para dar um exemplo, eu estou neste momento
no processo de classificação dos projetos dos meus alunos e, por exemplo, só para lhes dar um exemplo, eu tenho 3 domínios nessa minha unidade curricular, nessa minha disciplina, ou cadeira, como se costumava dizer, que é o domínio de relações da escola com a sociedade e com a democracia. Portanto, este é um domínio. Depois, a avaliação como domínio científico é outro domínio. E depois, a avaliação das organizações escolares, que é outro domínio. Portanto, isto podia ser números e numeração, geometria e outra coisa qualquer, ou podia ser leitura, escrita, o que quer que seja. Enfim, tenho receio de estar a dizer as neiras para meter a foice em seara alheia, mas, de facto, quer dizer, estes 3 domínios que eu aqui encontrei podem ser, naturalmente, outros domínios quaisquer, em qualquer disciplina. E depois, tendo em conta o currículo, não é, da respectiva unidade curricular, eu defini 5 critérios. Defini o critério da clareza, da profundidade, da crítica. É claro que todos nós, eu e eles, todos sabemos o que é que isto significa. Não é? Eu não vou estar aqui a expressar muito, mas, enfim, clareza tem a ver com a fluência com que as pessoas se expressam, quer oralmente, quer por escrito, e, portanto, tem a ver igualmente com a arrumação, se me permitem a expressão, das ideias. Portanto, isso tem a ver com a clareza e, naturalmente, que depois, para a clareza, eu defino que é muito claro, exprime-se sempre de forma muito clara. Eu já tenho tudo isso na cabeça, já não preciso sequer de escrever isso, porque já faço isto há muitos anos, não é? Mas, ao princípio, temos de escrever. Mas depois a coisa entra-nos na cabeça e depois até vamos ajustando, etc. Isso são processos que têm de se ir desenvolvendo, não é? E o mesmo relativamente à profundidade, à crítica, e depois defino também um que é o conhecimento, que isso para mim está sempre lá, e aliás no ensino básico e secundário, no pré-escolar também deve estar sempre, o conhecimento, do meu ponto de vista, e defino ainda um que é a relevância. E, portanto, reparem, com estes 5 critérios e com aqueles 3 domínios, eu posso ter aqui, porque isto levanta aí, enfim, pode levantar dúvidas às pessoas, porque pondero por domínio, ou pondero por critério e tal. Bom, nós temos, acima de tudo, minhas estimadas amigas e estimados amigos, a primeira coisa é termos que ter calma, antes de mais nada. E depois, acreditar que somos capazes de encontrar um sistema de classificação que seja inteligente, consistente, não é? E que nos dê garantias, não é? De que está tudo aquilo que é relevante devidamente acautelado. Não é? E, portanto, já acautelamos os critérios, já acautelamos os domínios, e agora o que é que eu tenho aqui também? Tenho ponderações. E as ponderações podem, como se sabe, podem ser por domínios, podem ser por critérios, podem ser por domínios e por critérios, e também há pessoas que fazem ponderação a partir dos processos de recolha de informação. Mas aí tem de haver uma coincidência, ou tem de haver aí, quer dizer, alguma coincidência, e tem de se ver isso com calma, quer dizer, isso agora cada um terá de ver no seu próprio caso, a articulação dessa ponderação com a ponderação dos domínios, naturalmente. Mas só para lhes dar aqui, para terminar o exemplo, eu digo-lhes que tenho 3 tarefas de recolha de informação para efeitos classificativos neste panorama. Uma é uma apresentação oral, é uma tarefa, outra é uma reação crítica a um conjunto de textos, não é? E outra é um projeto de avaliação. Um projeto de avaliação de uma organização escolar, em qualquer domínio dessa organização escolar. E agora aqui, essa questão da ponderação. Bom, no meu caso, eu pondero 15% o domínio escola, 35% o domínio avaliação,
domínio da avaliação, e 50% o domínio da avaliação das organizações escolares. Mas, evidentemente, que há aqui sobreposições, porque eu, quando faço um projeto, quando eu faço, ou quando analiso, se querem, melhor dito, um projeto de avaliação, que é ponderado com 50%, portanto, a avaliação das organizações escolares é ponderado com 50%, portanto, é muito importante. Porquê? Porque os alunos têm de integrar, mobilizar e utilizar conhecimento. E utilizá-lo de forma inteligente. E têm a revelar espírito crítico, etc, etc, etc. Portanto, é uma coisa bastante exigente e, portanto, é mais ponderado e é o mais importante. Porque não é tudo importante. Quer dizer, as coisas são todas, enfim, minimamente importantes, mas depois há algumas coisas que são muito mais importantes do que as outras. E, portanto, a partir daí, quer dizer, o processo está arrumado, quer dizer, não há aqui mais complicação rigorosamente nenhuma. Estão lá os critérios, estão lá as ponderações, estão lá as tarefas que são utilizadas para eu recolher informação para classificar os alunos e, a partir daí, classifico. Portanto, neste caso tenho 3 tarefas, não é? Que, curiosamente, aqui elas têm de ser trabalhadas, não é? Porque se na primeira, que é a apresentação, ela coincide a ponderação com a ponderação do domínio, já no segundo caso, não é? Que é uma reação crítica à avaliação, que é ponderado com 35%, há cumulativamente, portanto, a tarefa obriga a que eles mobilizem coisas sobre a escola, sobre o primeiro domínio. E, portanto, eu tenho que aí, naturalmente, ter isso em conta, mas isso todos os professores podem fazer isso e eu faço de forma holística. De forma holística. Nós temos de ter uma visão, não atomizemos as coisas. Nós devemos fazer um esforço para termos uma visão mais de conjunto acerca daquilo que os alunos são capazes de fazer e sabem, acerca daquilo que eles sabem e são capazes de fazer. Porque perdermos em grelhas infinitas e em critérios de subcritérios e por aí fora, isso não é, com certeza, o melhor caminho. Desculpem-me, todos nós temos de ser, talvez, mais inteligentes nesta coisa. Não é? Temos de ser, falar mais uns com os outros. Há uma forma de fazer. Não é mais inteligente o que eu queria dizer. Temos de ter uma classificação mais inteligente. E temos de ter uma avaliação também mais inteligente. E para o conseguir, temos de trabalhar uns com os outros, temos de fazer equipas, temos de discutir as coisas. Quer dizer, não há maneira nenhuma de nós melhorarmos sem lermos, sem estudarmos, como todos nós sabemos, somos todos professores e sabemos que temos de estudar toda a vida. A última coisa que eu vou dizer, partilhar convosco, é que estes critérios que eu lhes referi, clareza, profundidade, crítica, conhecimento e relevância, que são aqueles que eu uso, não é? Eu uso-os para diferentes unidades curriculares. E algumas dessas unidades curriculares são completamente diferentes. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar ao facto de nós devermos ter um referencial comum de critérios para todo o agrupamento. Porque nós olharmos para o currículo como um todo
Nós podemos olhar para o currículo do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do quarto do secundário, do pré-escolar, que também tem um currículo, embora lhes chamem orientações curriculares, mas aquilo é um currículo, não deixa de ser um currículo. Portanto, nós podemos fazer isso parcelarmente, e não há mal nenhum nisso, mas o que importa é que o agrupamento X desenvolva um trabalho que o leva a ter 4, 5, 6 critérios que são a interpretação, são a melhor interpretação do currículo que esse agrupamento é capaz de fazer, que o seu conselho pedagógico e os seus professores são capazes de fazer. E que lhes permite definir 5, 6 critérios, 4, 5 critérios, não há de ser igual em todo lado. O que tem de ser igual em todo lado, igual, que mesmo assim não podemos garantir, mas o que tem de ser muito consistente em todo lado é a aprendizagem dos alunos. Isso é que tem de ser garantido. Os alunos têm de aprender a propriedade comutativa em Vila Real de Santo António, em Beja, com 3 critérios ou com 4 critérios, quer dizer, mas têm de aprender isso. Isso tem de estar garantido, não é? E, portanto, eu dou sempre o exemplo do conhecimento, porque o conhecimento, quer dizer, não há nenhum nível de escolaridade em que este critério não faça sentido. Ele faz sentido desde o pré-escolar, onde os meninos, as crianças, têm de aprender várias coisas do domínio do pré-numérico, dos conceitos pré-numéricos, no domínio da pré-leitura, do conhecimento das letras, etc. Há montes de coisas que as crianças têm de aprender ao nível do pré-escolar. E, portanto, o conhecimento faz sentido aí. E faz sentido no primeiro ciclo, faz sentido no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário. E faz sentido em qualquer disciplina. Faz sentido em educação física, faz sentido em música, faz sentido na educação visual, faz sentido na língua portuguesa, ou português, faz sentido em matemática, física, etc. Portanto, o conhecimento é um critério, como outros, como a resolução de problemas, que faz sentido, pode ser considerado um critério. Pode não ser, mas pode ser. Porque reparem, esta coisa de colocar tudo em gavetas muito rígidas é um mau princípio. Nós temos, reparem, estas questões do ensino, da avaliação, nós não estamos perante uma ciência exata. Agora, exige-se um exercício de inteligência, não é? E o que importa é que, naquele contexto, naquela comunidade educativa, aqueles critérios têm o significado X e a interpretação do currículo é aquilo, e o conhecimento lá significa, por exemplo, conhecimento pode significar o quê? Para mim significa, com os meus alunos, significa conhecer, vamos ao nível mais elevado, conhecer sempre profundamente os conceitos e as teorias envolvidas, por exemplo, os conceitos que são lecionados na disciplina, mobilizar, integrar e utilizar conceitos fundamentais da disciplina para resolver problemas, não é? Ou seja, mobiliza, integra e utiliza sempre os conceitos fundamentais da disciplina para resolver problemas ou situações problemáticas, não é? E também pode querer significar utilizar uma diversidade de estratégias e de procedimentos para resolver problemas, etc. Quer dizer, eu posso definir conhecimento como eu muito bem entenda, não é? Tendo em atenção duas coisas fundamentais. O currículo, que está expresso através do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e as aprendizagens essenciais. A partir do momento em que eu considero, no meu conselho pedagógico, nos departamentos da escola, etc., que o conhecimento é um critério que deve ser utilizado, o que eu vou definir é os descritores para o conhecimento. E os descritores podem ser também universais. Eu posso definir um descritor como aquele, enfim, que a traço grosso vos tracei sobre o melhor desempenho em termos de conhecimento, que é válido para todo o agrupamento, para todos os anos de escolaridade e para todas as disciplinas. E então, mas o que é que muda? Então, mas eu estou de física, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem a ver com isso. Quer dizer, porque quando chega à física, os conceitos, os conhecimentos, as técnicas, o que quer que seja que está lá no conhecimento, é da física, não é da educação visual, com certeza. E, portanto, não faz
muito sentido nós estarmos a ter vários currículos dentro da mesma escola. Nós temos um currículo, ou então não há entendimento sobre o que é o currículo. Não é? Portanto, nós temos aqui um desafio que não é uma coisa que se vença de um ano para o outro, mas muitos agrupamentos já estão a trabalhar assim. Agora dizem assim, mas na física há lá uma especificidade e nós na música também temos lá uma coisa e tal que não se adapta a isto e tal. Bom, então aí, quer dizer, lá está. Nós somos seres inteligentes, temos um cérebro e tal, e podemos, eventualmente, pode-se justificar fazer ali um pequeno ajuste. Mas o essencial não é isso. Reparem a vantagem que tem para uma organização escolar, para uma organização que tem de estar centrada nas aprendizagens dos alunos, estar toda focada num conjunto de critérios comum, desde o pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade, que cobre o currículo todo que lá está. Portanto, isto é, do ponto de vista da concepção de uma organização escolar e do funcionamento pedagógico de uma organização escolar, é realmente muito vantajoso. Não é? Agora, há outras formas de trabalhar, pode-se fazer uma coisa... depende. Aquilo que eu costumo dizer é o seguinte: desde que faça real sentido, desde que não seja um disparate enorme, naturalmente pode haver entendimentos ligeiramente diferentes daqui para lá. Eu digo ligeiramente porque não me parece que se possam fazer aqui grandes trivializações se realmente estamos empenhados em melhorar as aprendizagens dos alunos. Não é? E se estamos realmente empenhados em ter melhores avaliações, se tivermos melhores avaliações pedagógicas, temos melhores aprendizagens, aliás, eu diria muito melhores aprendizagens, porque é isso que a investigação mostra, e também termos classificações mais consistentes. Reparem, as rúbricas são construídas a partir dos critérios. As rúbricas podem ser para tarefas. As rúbricas podem ser, por exemplo, um aluno vai fazer uma apresentação e eu tenho uma rúbrica, não é, com critérios que vou buscar aos critérios que estão definidos. Esse é um exercício de inteligência. Não é? Porque eu vou buscar os critérios das rúbricas aos critérios que estão definidos pelo agrupamento. E é preciso termos aí a flexibilidade e a plasticidade para que aqueles critérios se ajustem facilmente. É por isso que a descrição, os descritores, os indicadores de cada critério têm de ser pensados com algum cuidado. Não é? E não, se calhar não é no primeiro ano que nós vamos resolver o problema. Mas no segundo ano podemos acertar, ou a meio do ano, e por aí fora. Portanto, as rubricas têm essa vantagem, é que têm lá os critérios e têm os descritores e os indicadores para cada critério. As rubricas também podem ser usadas, isto tem de ser sempre tudo pensado, naturalmente, mas também podem ser usadas para classificar. E qual é aqui a grande vantagem? A grande vantagem é que o professor vai classificar com muito mais rigor, com muito mais... quer dizer, vai ser mais difícil haver grandes discrepâncias, por exemplo, entre a classificação do professor A e a classificação do professor B, apesar de estarem em aulas diferentes e isso tudo. Portanto, tem todas essas vantagens. É claro que isto vai tudo desaguar, se me permitem a expressão, em algo que para nós é muito importante. Portanto, ela vai contribuir para que os alunos aprendam mais e melhor.